Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Estamos de volta com mais um episódio de Times e Histórias. Continuamos falando da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que tá chegando no finalzinho aí da fase de grupos, faltando apenas a rodada desta terça-feira para se completar aí a fase de grupo, as 3 rodadas da fase de grupo. Portanto, depois dessa rodada de hoje, de terça-feira, teremos 64 times que continuam na Copinha e 64 times que se despedem da Copinha. Muitas definições já foram feitas, nós vamos ver tudo isso agora, como que foi a rodada desta segunda-feira e também como está o mata-mata, como que estão as chaves, né? O chaveamento do mata-mata quase completo, falta só as definições dos jogos desta terça-feira para a gente ter então o mata-mata completo, mas já vamos mostrar como que fica aí o mata-mata das equipes que já estão classificadas, que já concluíram aí a sua fase de grupos. Então não vamos perder tempo porque tem muita coisa para mostrar para você aí, amigo torcedor. Chegamos no grupo 1, o grupo lá da cidade de Votuporanga. Última rodada, o Atlético Matogrossense venceu o Monte Azul por 3-2 e garantiu então a terceira colocação desse grupo aí. No outro jogo, Votuporanguense e Bahia, empate em 1-1. O Bahia estava vencendo, mas levou o gol do empate aí nos acréscimos do jogo. O time baiano conseguiu a classificação, só que dessa vez não em primeiro, estava vencendo, estava ficando em primeiro, levou um empate no finalzinho. Quem fica em primeiro nesse grupo, olha só, é os donos da casa, Votuporanguense, 7 pontos, Bahia classifica-se em segundo com 5, Atlético Matogrossense em terceiro com 4 e Monte Azul sem ponto nenhum. Daqui a pouco a gente vê o chaveamento aí no mata-mata. Seguimos para o grupo 2, o grupo lá da cidade de Tanabi. Tivemos o primeiro jogo, Aquidauanense e Guarani, que empataram sem gols. No jogo de fundo, quem vencesse se classificava, o empate classificava o Tanabi, só que deu Vila Nova, que marcou os 2 gols do jogo no segundo tempo. O Tanabi, que estava em primeiro nesse grupo aí, acabou sendo eliminado, olha só, da competição, ficou com 4 pontos em terceiro, o Guarani ficou com 5 e o Vila Nova foi quem pulou para a primeira colocação desse grupo 2. Agora o grupo 5, o grupo lá da cidade de Franca, no primeiro jogo a Ponte Preta goleou o Confiança por 5-1, Confiança lá da Paraíba por 5-1 e se deu bem, porque no outro jogo Francana e Juventude empataram e o time do Juventude acabou eliminado no saldo de gols. Isso mesmo, tivemos 3 equipes empatadas na primeira colocação, olha só, Ponte Preta, Francana e Juventude, só que a Ponte Preta teve um saldo de 4 gols, a Francana um saldo de 2 e o Juventude um saldo de 1 gol. Fica, portanto, infelizmente aí pro pessoal lá do Rio Grande do Sul, eliminado a equipe do Juventude. O Confiança perdeu os 3 jogos, sai sem marcar pontos nessa Copa São Paulo. Agora o grupo 6, o grupo lá de Matão, Jacuipense e Fast Club duelaram para ver quem ficaria aí com a segunda vaga desse grupo. E não teve dúvidas, Jacuipense jogou muito bem e passou fácil pelo Fast Club 6-0. No outro jogo, o Fluminense venceu a Matonense, o time carioca estava perdendo por 2-1, mas venceu o jogo e confirmou 100% nessa primeira fase. A situação no grupo ficou o Fluminense em primeiro com 9, Jacuipense, o pessoal lá da Bahia, em segundo lugar com 6 pontos, o Fast Club em terceiro com 3 e a Matonense sai sem marcar pontos desta Copa São Paulo. Do grupo 6 a gente vai direto para o grupo 13, o grupo lá de Guaratinguetá. Lembrando que a gente só está falando dos jogos que ocorreram nesta segunda-feira, tá, pessoal? São José de Porto Alegre perdeu para o 15 de Piracicaba por 3-2.
as duas equipes jogaram aí para ver quem ficava em primeiro, né? As duas equipes já tinham vencido seus 2 jogos, jogaram para ver quem ficava em primeiro e se deu bem aí o time do 15 de Piracicaba. No outro jogo, o Vitória venceu goleando o Mantiqueira por 5-0, se despedindo aí da Copinha com um bom jogo, uma boa goleada aí, 5-0 para o Vitória da Bahia. Ficou assim a classificação, 15 de Piracicaba em primeiro com 9, São José em segundo com 6, Vitória em terceiro e Mantiqueira em quarto. Agora o grupo 15 lá em São José dos Campos, esse é o grupo do Corinthians. Tivemos primeiro jogo entre Resende e River, empataram em 1 gol, o Resende então garantiu a sua classificação e no outro jogo o Corinthians venceu por 2-0, o Corinthians 100% aí na Copa São Paulo, termina em primeiro lugar com 9 pontos, o Resende em segundo com 4, River ficou com 2 e o São José com apenas 1 ponto. Essa classificação do grupo 15. Agora o grupo 16, o grupo lá da cidade de Suzano, o Ituano foi para cima do Concórdia e fez as contas certinho, olha só, o Ituano venceu por 3-0 a equipe do Concórdia. E aí no outro jogo, no jogo de fundo, olha só o que aconteceu, o Fortaleza ganhou do União e o time do Ituano ficou em segundo lugar graças ao saldo de 1 golzinho. Se o Ituano tivesse vencido de 2-0 e não de 3-0, quem se classificaria seria o União Suzano. Olha só, o Fortaleza então venceu por 2-1, né, União Suzano, e olha como ficou a classificação final. Fortaleza em primeiro, 100%, 9 pontos, Ituano e União, 4 pontos as duas equipes, mesmo número de vitórias, e o saldo de gols, o Ituano com 1 e o União Suzano com 0. Como eu falei, se o Ituano tivesse vencido por 2-0, as duas equipes ficariam com um saldo de 0, só que o Ituano teria gols a menos, e aí quem entraria seria o União Suzano. Então o Ituano meteu 3-0 no Concórdia e rezou aí para o Fortaleza vencer o União Suzano e deu certinho. Ituano classificado, inclusive o Ituano vai pegar o Corinthians. A gente já vai ver esse chaveamento depois que eu falar dos grupos aqui. Agora o grupo 19, lá em Jaguariúna, o Fluminense do Piauí jogava por um empate para se classificar, mas o RB Bragantino foi à luta e venceu, e acabou então se classificando. O ABC venceu o Jaguariúna e confirmou o primeiro lugar do grupo. Olha só, o Jaguariúna sai da copinha aí sem marcar gols e sofrendo 13 gols, olha só, sem ponto nenhum, sem gol nenhum e tomou 13 gols o Jaguariúna. O Bragantino venceu o Fluminense, então ultrapassou, fica na segunda colocação com 6 pontos e o ABC em primeiro com 7, portanto classificado ABC e RB Bragantino aí nesse grupo 19. Chegamos agora ao grupo 23 lá de Osasco, Camaçariense e Santo André, ambos com 1 ponto, apostavam em vencer e o Joinville não vencer o Osasco Audax, e assim quem vencesse estaria classificado com a segunda colocação. Pois bem, o Santo André venceu, se deu melhor, venceu a equipe baiana por 2-0 e só precisava torcer para o líder, né, para o líder Osasco Audax empatar ou vencer o jogo. Só que o Joinville, que havia empatado os 2 primeiros jogos, né, foi à luta e venceu o líder Audax, fez um golzinho, segurou e garantiu a sua classificação. Desespero aí pro pessoal de Santo André, mas a verdade é que o Joinville, olha só, fica com a segunda vaga, Osasco em primeiro com 6, Joinville em segundo com 5, classificado, Santo André fica em terceiro com 4 e o Camaçariense em quarto lugar com 1 pontinho apenas. Agora o grupo 25 lá em Mogi das Cruzes, a Lusa precisava vencer o São Raimundo, conseguiu marcar um golzinho e saiu com a primeira vitória nessa copinha. Aí foi só torcer para o Internacional, o atual campeão da copinha, vencer o União de Mogi, e foi isso mesmo que aconteceu. O Inter venceu e a Portuguesa também se classificou, olha só.
Internacional em primeiro, 100%, 9 pontos. A Portuguesa se classifica em segundo com 4. União de Mogi com 2 e São Raimundo com 1 estão fora aí da copinha. Agora o grupo 26 lá de Guarulhos, olha só também o que aconteceu nesse grupo aí. O Guarulhos, que havia empatado 2 vezes por 0-0, venceu por 1-0 Santana e apesar dos 5 pontos, também está fora. A gente vai ver essa classificação também. No outro jogo de fundo, o Flamengo e Avaí empataram em 1-1. O time do Flamengo empatou esse jogo aos 43 minutos do segundo tempo e tomou a vaga aí do rival Guarulhos. Empatou no finalzinho o Flamengo, olha só como ficou a classificação. Tivemos 3 times empatados com 5 pontos e aí no saldo de gols, Avaí em primeiro, Flamengo em segundo e o Guarulhos na terceira colocação. O Santana não marcou pontos, perdeu os 3 jogos, também não marcou gols e sofreu 13, ok? Avaí e Flamengo de Guarulhos classificados nesse grupo 26. Agora o grupo 27 lá de Mauá, o Volta Redonda venceu o Mauaense, goleou, né? E esperava que o Atlético Goianiense vencesse o Mauá para se classificar, o Atlético Goianiense que era o líder. Mas no jogo de fundo, empate em 0-0 e quem se classificou com a segunda vaga foi a equipe do Mauá, ok? O Volta Redonda então não conseguiu a classificação, olha só, Atlético Goianiense em primeiro com 7, o Mauá em segundo com 5, Volta Redonda com 4 e o Mauaense sai da copinha sem marcar pontos também. E agora o último grupo que teve jogos nesta segunda-feira, o grupo 31, que é disputado lá na Rua Javari, lá no campo do Juventus. Bom, nesse grupo 31, o Canaã, time baiano, precisava vencer e venceu a Briosa, a Portuguesa Santista, com um gol marcado no final do jogo. No jogo de fundo, o moleque travesso quase se complicou ao perder para o CRB, que já não tinha mais chances de classificação. Mas o Juventus classificou graças a um gol de saldo a mais do que a Portuguesa Santista. Olha só, Canaã ficou em primeiro nesse grupo com 6 pontos, Juventus e Portuguesa Santista com 4 pontos, só que o Juventus classifica porque teve um golzinho de saldo, a Portuguesa Santista ficou com 0 gols de saldo e o CRB sai da copinha com uma vitória aí com 3 pontos ganhos. Ok, então como eu falei, nesta terça-feira termina a fase de grupos e aí a gente tem completinho o chaveamento do mata-mata que já começa na quarta-feira. Mas vamos ver como está o mata-mata por enquanto. Tá aí ó, Votuporanguense vai enfrentar o Guarani e Vila Nova enfrenta o Bahia. Quem vencer desses confrontos se enfrentam então na terceira fase. Mirassol vai pegar o Atlético Mineiro e o Linense vai pegar a equipe do Sport. Quem vencer se enfrenta aí na terceira fase também. Virando aqui ó, Ponte Preta pega a Jacuipense e o Fluminense do Rio de Janeiro pega a Francana. Nova Iguaçu, o time também do Rio de Janeiro, enfrenta a Ferroviária. E o Santos pega a equipe da Chapadinha, o time da Chapadinha lá do Maranhão, que está fazendo muito sucesso aí nessa copinha, mas agora vai ter um confronto difícil diante do Peixe. Virando aqui, ó, Novo Horizontino vai pegar o Castanhal e o Grêmio pega o Santa Cruz. O Falcon do Sergipe, grande novidade aí nessa copinha, a molecada joga muito, vai enfrentar o Velo Clube, que também é um bom time. O Atlético Paranaense pega o América Mineiro. Continuando agora, 15 de Piracicaba vai enfrentar o Taubaté, Botafogo contra São José de Porto Alegre. O Corinthians pega o Ituano e o Fortaleza pega o Resende. Agora, os grupos que ainda não estão definidos, né? O primeiro do grupo 17, que vai pegar o segundo do grupo 18, o primeiro do 18 que pega o segundo do grupo 17,
o ABC, que é o primeiro do grupo 19, que vai pegar o segundo do grupo 20, e temos Cruzeiro e RB Bragantino. O Cruzeiro, apesar de não ter jogado ainda a terceira rodada, já está em primeiro lugar, portanto já garante a primeira colocação, mesmo se perder nessa última rodada, vai enfrentar o RB Bragantino, tá? Alguns times já estão classificados, como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, mas ainda não dá pra gente cravar se essas equipes vão ficar mesmo em primeiro nos seus grupos, tá? Por isso que não estão colocadas aí. Continuando aqui, ó, temos também não definido, o primeiro do grupo 21 contra o segundo do 22, enfim, o Osasco Audax esperando aí o segundo do grupo 24 e o Joinville esperando o primeiro do grupo 24. Aqui já temos alguns confrontos. O Internacional, o atual campeão, pega o Flamengo de Guarulhos e o Avaí enfrenta a Portuguesa. Atlético Goianiense espera o segundo do grupo 28 e o Mauá espera o primeiro colocado do grupo 28. E agora aí na última página do mata-mata, também não temos definições, mas temos ali o Canaã esperando o segundo do grupo 32 e o Juventus esperando o primeiro colocado do grupo 32. Uma curiosidade, nós tivemos já 498 gols, quase 500 gols aí nessa Copa São Paulo em 172 jogos, uma média aí de 2,9 gols por jogo. Amanhã nós temos mais 20 jogos, chegaremos a 192 gols nessa fase de grupos, 192 jogos nesta fase de grupos. Ufa, pessoal, tá aí a rodada de segunda-feira passado a limpo para você, amigo torcedor. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se você gostou, deixe o seu like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí, amigo torcedor, participe do nosso time. Deixe o seu comentário, eu respondo o mais rápido que puder. Muito obrigado, amigo torcedor, e até o próximo vídeo.